Então, boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma aula de montagem e manutenção de computadores pelo Instituto Federal de São Paulo, campus de Jacareí. Hoje, dia 29/6, galera. Já vai acabar o primeiro semestre, hein? Então, olha só, suponho que metade das promessas de ano novo já estão cumpridas aí, né? E se não estão, tem que voar correndo agora para completar tudo no final do ano, agora no segundo semestre, né? Então, vamos seguir. Na semana passada a gente estava falando sobre a introdução a redes de computadores, né? Lembrando que essa disciplina ela é apenas uma pequena introdução a esse assunto. No ano que vem nós vamos ter 80 horas anuais 80 horas semestrais de rede de computadores, né? Ou seja, 4 aulas por semana de redes. Então, a gente vai trabalhar com simuladores, vai ficar um conhecimento bem completo. Então, só startando aqui a apresentação, bem onde a gente parou na aula passada, nós estávamos falando sobre os tipos de redes de computadores. Fizemos uma pequena introdução lá, depois viemos aqui explicando de forma mais detalhada, né, pessoal? Então é o seguinte, pessoal, ó, redes é uma tecnologia que qualquer empresa tem. Pode ser ter empresa de pequeno, médio porte, mas qualquer empresa tem uma rede, né? Seja um escritório, né? Seja um pequeno escritório de uma clínica, o que mais? Qualquer empresa hoje tem uma rede aí com meia dúzia de computadores, né? Então é muito comum a gente ter empresas médias já com 25, 30 computadores. E hoje em dia, pessoal, as redes elas precisam muito de gerenciamento e precisam de técnicos, porque se a empresa perde os dados dos computadores ali, ela vai se prejudicar, né? E hoje nós temos aí algumas leis que são importantes, né? Uma Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, está já em andamento aí, que tem que resguardar as informações dos clientes, né? Então isso é muito importante. Então todos os computadores precisam de backup, precisam de cópia de segurança, né? Que é o backup, precisa estar funcionando perfeitamente, acessando a internet. Então, qualquer empresa hoje tem uma demanda de técnico, e o técnico hoje de TI, ele não precisa ser um funcionário ali, ele pode prestar suporte, você negocia com a empresa, olha, eu por semana, eu venho aqui 2 tardes, eu venho 2 manhãs aqui, faço tudo que tem que fazer, fora desse horário, aí você me paga tanto por hora que eu venho aqui nos outros horários, dou manutenção para vocês. Então, pessoal, olha só, empreender e trabalhar na área de TI é algo muito simples, é só você estudar pouca coisa, se inteirar de alguma tecnologia, você já consegue ter um emprego, ter uma empresa, né? Olha só que interessante, né? Nem todas as profissões isso é possível, né? Então, a área de tecnologia é muito legal por causa disso. Então, nós falamos na aula passada sobre as redes locais. O que são as redes locais? A abreviação, né, eu havia explicado lá no começo da apresentação, de Local Area Network, ou seja, a rede em uma área local. Local seria a definição hoje, pessoal, um andar, né, uma empresa com várias salas, um andar, ou até um prédio inteiro, né? Então é uma rede que ela tem os computadores próximos, né? E a rede local, ela é importante porque ela oferece alta velocidade e alta capacidade de transmissão de pacotes, né? Isso que é a característica. E pode agregar muitos computadores. Ô, Então Rogério, sempre. Oi. dá para me fornecer minha própria rede de internet? Dá, sem problemas. Ó, aqui, ó. Isso aqui pode ser sua própria rede. Só que no caso aqui, vamos imaginar que aqui seja o seu. Ó, você vai ter um roteador aqui, ó. Aqui vamos supor que vai ser a sua própria rede, seu roteador da sua casa. E aí você vai ter Só que aí o que vai acontecer? Vai ser mais simples, vai estar todo mundo conectado aqui, ó. O seu computador vai estar conectado aqui e os computadores da sua casa vão estar conectados aqui. Obviamente, se você comprar um switch, que é baratinho, você vai comprar um switch aí com 30, 40 reais, e colocar num quarto da sala, você vai passar um cabeamento, né? Passou o cabeamento pela tubulação, por exemplo. Aqui na minha casa, o que eu fiz? Precisava passar um cabo de rede, eu lancei o cabo junto com o cabo de energia. Aí ele foi lá para a laje, e lá na laje eu fiz conexão com o roteador que estava em outro cômodo. Então ele subiu pela energia e desceu pela energia.
Então, não é recomendado, né? Isso daí não é recomendado. O certo é cada tubulação ser própria. Então, se você tem um tubulação, vai construir uma casa nova, o ideal é você deixar a tubulação para energia elétrica e uma tubulação para rede, né, de computadores. Professor, mas é tudo Wi-Fi hoje em dia e tal. Pessoal, o Wi-Fi, ele é muito, realmente, as casas que são conectadas hoje com internet, né, com a indústria 4.0 que fala, né, que é o IPv6, a casa multiconectada, ela é Wi-Fi sim, mas só que assim, é por conectividade, né? Todas essas conexões Wi-Fi, pessoal, elas não podem ser de alto tráfego. O que eu quero dizer? Para você ligar o Wi-Fi, sensores, atuadores, acionamento de equipamento, isso daí é comunicação de rede que não tem peso. Leva instruções, só os pacotinhos são levinhos. Agora, quando você está em casa, você quer fazer o download de um vídeo, por exemplo, né? De um vídeo de 1 GB ou de um filme, né? Com 2 GB, 3 GB, aí você precisa de dados no cabo, né? Porque o cabo você consegue alcançar aí até um cabo de Ethernet pode chegar até 12, 13 megabits por segundo. Olha só. Professor, mas eu baixo o jogo no celular de 5 GB numa boa, no Wi-Fizinho. Será que é por causa de ser um celular, né? Não. Você tá ocupando toda a banda. Se outra pessoa for fazer um download nesse momento, ela vai... eu tô ocupando... Você entendeu? Você está ocupando toda a banda, você está matando a sua internet. Na verdade, ela está toda para você. Se alguém entrar para copiar um arquivinho pequeno, vai sofrer. Se alguém for assistir um vídeo ao mesmo tempo aí, vai sofrer, entendeu? Então, a questão é do cabo. Por exemplo, uma empresa pequena que vai transmitir, vamos supor, uma imobiliária, tem muito projeto arquitetônico, ou um escritório de arquitetura, de engenharia, vai mandar um arquivão lá de 50 GB de um arquivo de AutoCAD, de uma máquina para outra. Se for no Wi-Fi, já era a rede. Esses escritórios de venda de prédios, sabe? Esses caras, eles mandam muito plantas, desenhos, manda folders em PDF, às vezes manda arquivo de 20, 30 mega. Então, se tem 3, 4 corretores ali, ele dá problema. E que lembrar sempre, rede Wi-Fi, rede sem fio, é para mobilidade, para você poder se movimentar e mover de um lugar para o outro. Se a demanda for alto tráfego pesado, não, preciso baixar arquivo grande, aí o cabo é ideal. Então, em casa, por exemplo, eu moro no sobrado. A parte de cima fica o Wi-Fi, a parte de baixo tem um switch, igual esse aqui, um switch de 5 portas, pequenininho, comprei no Mercado Livre, mas micharia, baratinho mesmo. Então, no andar de baixo, eu tenho, por exemplo, lá uma televisão e um decodificador de TV por IPTV. Então, o que acontece? O roteador ele é conectado nesse switch, e aqui, imagina que aqui fosse a televisão. Então, a televisão tem uma conexão cabo aqui, nessa televisão eu assisto Netflix, Amazon, e YouTube e Disney. Funciona tudo muito bem. Então, eu clico lá, carrego os vídeos na hora. Entendeu? Então, na sua casa, vocês vão ter condição de montar uma rede local na casa de vocês. Sem problema. Aqui, por exemplo, pode ser um switch que pode ser um roteador Wi-Fi aqui. No caso, ele tem a anteninha aqui, transmite o Wi-Fi para alguns e outros ele pega a rede com cabo, né? Por exemplo, para jogos, pessoal, no Wi-Fi, o PS4 do meu filho pega a 20 megabits por segundo. 20. No cabo pega 380. O Fortnite dele até, que nem diz a gíria, né? Até estrala. Bom, mas é isso, pessoal. É isso. A rede a gente voltando no presencial, nós vamos no laboratório, nós vamos zoar muito nessas coisas aí. Vamos brincar muito com isso aí. Que a gente vai ter muitas opções de laboratório, depois é tudo virtual, entendeu? De rede é tudo virtual, é um simulador que eu consigo simular as máquinas caríssimas, né? Porque não tem condição, né? Nenhuma empresa consegue comprar, você vai pagar 10 mil reais num switch para treinamento,
no ano seguinte ele sai de linha, entra outro, não dá para comprar todo ano. Então a gente tem um simulador, simula 99% da operação. Dá para simular perfeitamente, tudo, download, rede, conexão, teste, tudo certinho. Bom, então na rede local, pessoal, o que é a característica principal dela? Os computadores estão próximos em um andar aí. Outra coisa, para vocês terem noção do que é mais clara, né? Porque fala rede local, fica meio vago, meio estranho, né? Mas é o seguinte, pessoal, todo cabo de rede par trançado, seja ele de qual categoria, ele pode ter no máximo 100 metros. Então, numa rede, o que é uma rede local? É uma rede que você vai ter cabos de distância máxima de 100 metros. Mas e se tiver uma distância maior de 100 metros? Eu vou ter que colocar um repetidor, vou ter que colocar um roteador ou um switch entre esses dois cabos. Aí eu vou poder ter uma distância de 200 metros. E a cada 100 metros eu preciso colocar um equipamento desse ou um desse aqui. Certo, pessoal? Então é isso. Ó. Pode ter 101 metros, pode ter 110 metros. Pessoal, eu já vi cabo de 119 metros que estava funcionando. O que acontece é o seguinte, não é que 101 ele para de funcionar. É que ele tem uma força para o equipamento que vai transmitir, por exemplo, esse roteador aqui, ó, ele tem força de sinal capaz de enviar uma onda eletromagnética aqui, ó, no caso um sinal elétrico, né, durante 100 metros. Depois de 100 metros, o que acontece? É uma energia, então você tem uma potência aqui, ó, empurrando no cabo de cobre, empurrando esse sinal elétrico aqui. Só que o sinal não é igual ao 110, que você põe a mão e pá, dá um choque. O cabo de rede é tão baixo que o ser humano nem sente. Então você pode pôr a mão no cabo de rede assim, ele descascado, você não sente nada. Não é capaz de fazer nenhum arrepio. Só que o que acontece? A partir de 100 metros ele começa a degradar, ele não tem força para ir além. Porque se ele fosse para injetar esse sinal mais longe, precisaria de uma potência maior, precisaria de uma fonte maior, ia esquentar mais e ia passar a gastar muita energia. Então, por isso que tem essa limitação. Então, é uma limitação eletrônica. Professor, Oi. Falando desse negócio de que o cabo dá mais eficiência, daria, por algum acaso, para ligar um cabo num celular? Então, deixa eu ver. Você vai ter que fazer... Daria para fazer algum adaptador para ligar? Ó, existe adaptador, viu? Existe adaptador. Preciso ver, no caso, por exemplo, se você ligar dois roteadores Wi-Fi, você pode conectar em um e um roteador comunicar com o outro roteador via cabo. Dá para fazer. É que eu vou explicar para vocês por que o cabo é poderoso, pessoal. O cabo é poderoso, vou explicar por quê. O cabo é o seguinte, o switch, pessoal, ele trabalha de uma forma inteligente. O switch, ele é um equipamento que ele tem um software já internamente. E isso eu vou falar aqui agora, mas não se preocupe, nós vamos ver depois na disciplina de redes, isso em detalhes técnicos, assim, muito amplos, né? Mas funciona assim, o primeiro equipamento, pessoal, que inventaram para rede, imagina essa caixinha aqui, ó, ele não se chamava switch, ele se chamava hub, H-U-B. O que ele fazia? Ele pegava esse sinal aqui, que vem aqui, ó, que vem daqui, esse sinal aqui, e repartia esse sinal para todo mundo que está conectado nele. Então aqui no caso tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 equipamentos aqui conectados nesse switch. Se ele fosse um hub, eu tenho aqui uma velocidade 10 ou 100 dividido por 4 computadores e uma impressora. Correto? Porque ele era só um dispositivo físico. É como se fosse um Benjamin, como se fosse uma régua de tomadas. Então você ia dividir tudo que está aqui e ia ficar de igual para todo mundo aqui. Aí o que ia acontecer? Quando esse cara transmitir, esses dois aqui, esses três, vão ficar com uma banda menor. Se todo mundo transmitir ao mesmo tempo, causa lentidão. Então o que o switch fez, pessoal? O que o cientista que criou o switch fez? Ele criou aqui no switch um sistema operacional. Então já é um negócio mais complexo, né? Então tem um sistema operacional e nesse sistema operacional ele tem uma tabela. E nessa tabela ele fala, ó, porta 1 é o computador 1, porta 2 é o computador 2, porta 3 é o computador 3, porta 4 é o computador 4. E aí, quando chega um pacote vindo desse roteador, todo pacote de rede, lembra disso, ele tem
basicamente 3 áreas. Um endereço de destino que ele está procurando, uma parte do meio com os dados e a parte de trás com o endereço de origem. Então, todo o pacote tem essas 3 áreas aí, endereço de destino, endereço de origem e os dados. Então, como que ocorria no Hub? O Hub, quando chegava esse sinal aqui, o Hub copiava para todo mundo. Aí todo mundo respondia. A rede pergunta: eu estou procurando a máquina que está na porta, por exemplo, que tem um endereço X. Aí, o que o Hub faz? Ele pergunta para todo mundo: quem que é o endereço X? Aí, quem não é, ignora, e quem é, fala: opa, o X sou eu. Aí, essa máquina que fala o X sou eu, recebe o pacote. Então, isso no Hub. O que acontece no Switch? No Switch, tem uma tabela falando: olha, porta número 1, computador 1. Então, quando vem o pacote não pergunta especificamente quem é aquela máquina. O Switch, quando recebe, ele já pega o pacote e olha na tabela e fala: opa, esse pacote é para o computador que está na porta 1. O computador que está na porta 1 é o computador do Andrew, por exemplo. Aí, o que o Switch faz? Em vez de mandar para todo mundo, ele manda específico para aquele que estava endereçado. E isso ocorre com todas as portas. Então, o que o Switch pode fazer com isso? Olha que legal, pessoal. Então, o Switch, ele ajuda que com o mesmo cabo, qualquer máquina dessa pode transmitir e receber ao mesmo tempo, sem concorrência. Então, eu tenho no Switch, se esse cabo é de 100, ele significa que ele é 100 para esse, 100 para esse, 100 para esse, 100 para esse. Então, e 100 para a impressora também, se ela quiser. Porque todo mundo que transmitir vai estar transmitindo diretamente, falando com o seu endereço de origem, com a sua porta. Não vai ficar falando com todo mundo mais. O Switch, ele só fala com todo mundo quando você liga ele. Ele manda um pacote para todas as portas falando: quem é você? Quem é você? Quem é você? Porta 1, quem é você? Porta 2, quem é você? Porta 3, quem é você? E aí o computador responde, sabe como? Ele responde enviando um endereço da placa de rede. E o computador 1 fala: olha, eu sou o computador 1 e a minha placa de rede é o endereço tal. Aí o que o Switch faz? Opa, peraí, na porta 1 foi o computador aqui do Lucas. Eu pego o computador do Lucas e coloco, porta 1, computador do Lucas. Porta 2, computador do Matheus. Porta 3, do Vitor. Então eu sei, e aí o sistema operacional do Switch fica ali, opa, esse é para esse, esse é para esse, esse é para esse, esse é para esse. E aí, com isso, pessoal, as redes revolucionaram e mudaram demais. Hoje em dia, os switches, eles têm até papel de roteador. Os switches agora eles têm firewall, eles têm segurança, eles têm 1001 recursos de segurança, Professor? Oi? Você disse que dava pra gente fornecer a nossa própria internet. Então por que você paga a sua internet? Por que você não faz? Não, talvez não entendi sua pergunta. É que na verdade é o seguinte, Andrew, a gente precisa, para ter a nossa internet, a gente precisa ter um provedor. Então, você pode ter a sua internet, o seu conteúdo, tudo, né? Mas o provedor de acesso, sempre a gente vai ter que contratar ele, não tem jeito. Esse é um padrão mundial que a internet é colocada, entendeu? Só que assim, antigamente você precisava ter no caso, né, a gente precisa ter o provedor, é chamado de ISP, né? Internet Service Provider. Então a internet, ela é distribuída no mundo inteiro através dos ISP, que chama ISP, Internet Service Provider, ou provedores de serviço de internet, de conectividade. Agora, antigamente era pior, porque assim, olha só que interessante, não existia os sistemas igual o Google, por exemplo, o Facebook com marketing e remarketing. Então, a internet era paga, ninguém ficava anunciando nada para você, mas você tinha que pagar. Tinha que pagar 2 taxas, uma da conexão e outra do provedor de acesso. Então a gente tinha que pagar para o UOL, pagar para o Terra, tinha o América Online. Conversa com seus pais, vocês vão ver isso aí. Tinha o Terra, tinha o IG, né? O IG, pessoal, hoje é Internet Group, né? O IG. Ele começou, o IG, como internet grátis. Aí ele mudou o nome. E o IG agora não é mais o IG hoje é um provedor de conteúdo, de
vende serviços de e-mail, hospedagem, né? Então, antigamente, duas taxas. Aí alguém falou, não, a internet não pode ser assim, a internet tem que ser grátis. Para a internet ser grátis, ela tem que se sustentar, pessoal. Ninguém consegue viver gastando dinheiro sem ter dinheiro ganhando dinheiro para poder gastar, né? Então, hoje, como que a internet se sustenta? Você não precisa pagar para ter conteúdo, você precisa pagar somente para ter acesso. Então, por isso que, por exemplo, vocês já viram lá o site globo.com? Lá não tem, se você descer mais abaixo, você vai ver lá, eles colocam ofertas ali. Então, como que o site do Globo.com fica no ar? Porque tem os anunciantes e tem aquelas coisas à venda ali. Então, aquilo ali é que banca a internet. Outra coisa, o Google. Você coloca lá no Google, a pesquisa é grátis, né? Tal. A pesquisa, na verdade, não é grátis. O Google é alimentado pelos anunciantes que colocam o seu conteúdo, né? Para anunciar lá de forma paga. Só que o Google, ele anuncia de duas formas, né, pessoal? O orgânico, que é de graça, e o pago. Então, quando você coloca uma busca lá, os primeiros resultados estão escritos assim, ó, anúncio, né? São as pessoas que pagaram para aparecer primeiro. E depois, em seguida dos anúncios, vem aqueles que estão de forma orgânica. Aqueles que não pagaram nada e o Google está classificando todo dia. Como que isso acontece? O Google tem um sistema de robô que fica varrendo a internet 24 horas por dia, levantando todos os endereços, porque os endereços são indexados. Lembra que nós falamos na aula passada sobre a Deep Web? Na Deep Web não tem indexação, então no Deep Web não tem um Google para você entrar lá e saber onde estão os sites. Ou você sabe o endereço do site, ou você tem que perguntar para alguém que sabe. Então por isso que é perigoso, né? Você pergunta para alguém lá, ó, qual que é o site de venda de Guaraná em pó aí? Aí o cara vai te falar, é esse aqui, ó. Aí ele te passa o endereço de um hacker e você cai, né? Então por isso que a Deep Web é muito perigosa. Mas ficou claro aí? Oi? Você tinha mudado de tela? Mudei agora. Ah, tá bom. Obrigada. Era só isso mesmo. Tá de boa. Bom, então pessoal, isso, não sei se ficou claro aí a questão do Service Provider. Então o Service Provider é o acesso igual o da Claro, aí, né, pessoal? A Claro, a Vivo, a outras empresas aí que fazem o serviço de acesso. Então eles são... Professor, oi? eu não posso fazer esse serviço de acesso também? Pode, mas aí para você fazer isso, você tem que ser uma empresa de telecomunicações. Você tem que estar conectado ao backbone nacional. E nós vamos ver o backbone nacional na disciplina de redes. O que é esse backbone nacional? É uma rede que interliga o Brasil em todas as capitais. Interliga todas as capitais via fibra ótica. Então, a gente precisa ter acesso a isso, né? E aí, para a gente sair daqui do Brasil para ir para os Estados Unidos, por exemplo, a gente vai ter que passar pelo órgão que regulamenta a internet. Isso acontece, pessoal, para a internet ter um mínimo de organização, entendeu? Se não for assim, aí porque a gente corre o risco de cair na mão de empresas mal intencionadas, entendeu? Isso que é o problema. Aí eu falo assim, ó, eu quero ser um ISP, então tem um monte de regras, porque eu posso atrair empresas, empresários para sites de e-commerce falso, por exemplo, entendeu? Então por isso tem que ter uma regulamentação na internet. Então essa regulamentação ela está em todos os continentes. Então tem a empresa tem o órgão que cuida da América do Sul, tem o órgão que cuida da América do Norte, da Ásia, da Europa, da África, da Oceania, e organiza os endereços, né? Então os endereços são distribuídos por regiões. Então você sabe o endereço que estão no Brasil, que estão nos Estados Unidos, por exemplo. Onde começou a internet? Nos Estados Unidos. Então os endereços assim, que você pegar, por exemplo, um endereço que começa assim, por exemplo, com 80, por exemplo, 80, 85, 200, 121. Você pode saber que é Estados Unidos. Então, os países mais antigos, e primeiro mundo, eles têm os primeiros endereços. Pode ver que os endereços válidos no Brasil são 200, acima de 200. Pode reparar isso para você ver. Quando o endereço é abaixo de 200, inicial da internet, você já pode saber que esse servidor, que esse endereço não está aqui no Brasil. Certo? Bom, pessoal, uma evolução moderna das redes locais são as redes metropolitanas.
Então, como surgiu as redes metropolitanas? São redes de fibra ótica que interligam grandes cidades ou empresas muito grandes, né? Vários prédios, vários campos, né? Então, qual que é a característica dela? É uma rede de alta velocidade, geralmente tem fibra ótica envolvida, e ela interliga prédios, quarteirões, ou, por exemplo, por que existe uma rede metropolitana no centro da cidade, por exemplo? Uma fibra ótica que faz um anel dentro de uma região central, e aí qualquer empresa que for conectar na internet, a operadora joga para essa rede. Depois essa rede vai do local da empresa até o prédio da operadora. Então, você pode ver aqui em Jacareí, eu não sei onde que fica em Jacareí, mas tem o prédio da Vivo, né? Tem o prédio da Claro. Então, todas as cidades têm isso aí. Então, vamos lá. Então, essas são redes metropolitanas. Elas têm um pouco da rede local e um pouco das redes de longa distância. Nós vimos também, aqui um exemplo das redes metropolitanas, aqui, ó, no caso, ó. Então, a gente pode ter o Wi-Fi misturado, ó, Firewalls, ó. O que é o NAT aqui, pessoal? É tradução de endereço, ó. Network Address Translator. O que significa isso? Nós temos dois tipos de endereçamento de rede, pessoal. Um privado e um público. Qual que é a diferença? O endereço privado, você não pode pôr ele num site, por exemplo. Não pode publicar, você não consegue, na verdade, publicar um site como endereço privado. E a mesma coisa, não é interessante você colocar um endereço público numa rede local. Por exemplo, qual que é a diferença? Os endereços privados são classes separadas para empresas. Então, se você vê um IP que começa com 10, é um IP privado, é uma rede privada interna. Ou um 72, por exemplo. Um 72 e 10 são as principais redes usadas para rede local. Então, por que eu uso o tradução de endereço? Quando eu tenho uma rede local, eu não preciso ter endereços válidos ali, porque ele custa caro. Para ter um endereço, tem que pagar por ele. Então, eu tenho uma rede local, cheia de computadores, eu configuro a rede 10, 10.0.0.1 até 11.0.0.255. Então, eu crio essa rede aqui dentro, e aí para sair para a internet, eu preciso de apenas um endereço. Então, esse tradutor de endereço, o que ele faz? Ele pega um endereço interno e joga para a internet, e ele pega o endereço da internet e devolve aqui para a rede interna. Porque quando o pacote sai dessa máquina e passa por aqui, ele sai. Que endereço que ele passa a ter? Ele passa a ter o endereço do roteador aqui e mais o endereço da máquina. Quando ele recebe, o tradutor de endereço sabe, ó, esse endereço que está vindo aqui é para a máquina número 1. E aí ele entrega para a máquina número 1 aqui. Mas como eu disse, nós vamos ver amplamente isso daí na matéria de disciplina de redes lá, mas vamos estressar isso aí até. Vamos aprender de ponta a ponta. Certo, pessoal? Então, depois as redes de longa distância, que são as... eu tenho as redes, por exemplo, a WAN, por exemplo, tem a GM no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na Europa. Então, como que um computador daqui consegue acessar um arquivo lá nos Estados Unidos? Porque ele vai por uma rede de longa distância. Em inglês, Wide Area Network, ou seja, wide de imenso, né? Então redes de área distantemente geográfica, separadas, né? Então tem uma rede sem limitação de distância, geralmente ligando países, pessoal. Então são redes que ligam países. Então eu tenho aqui, ó, uma rede aqui, por exemplo, em um país conectada com uma rede em outro país, em outro país. Então aqui poderia ser Brasil, Itália e Estados Unidos, por exemplo. Então eu configuro essa WAN, configuro essa rede de longa distância, de forma que aqui eu vou ter uma configuração de rede, aqui eu vou ter outra, aqui eu vou ter outra e aqui eu vou ter outra. E aí eu configuro esses roteadores, ó. Eu falo para esse roteador aqui, ó, roteador, você tem todos os endereços internos e tem os endereços das outras redes também. Então quando um pacote, e aí um roteador copia essa base para o outro. Então quando esse computador quer vir para cá, ele chega nesse roteador aqui e fala, ó, roteador, eu quero ir para a rede 3. Aí ele, opa, a rede 3 está aqui, ó, manda para cá e todo mundo sabe onde que é a rede 3. E o pacote vem e chega até aqui. No primeiro momento, a rede, quando você liga ela faz esse aprendizado. Depois que ela faz o aprendizado, isso se torna automático. E não faz mais essa pergunta, né? Que já tem, esse cara tem uma tabela
de quem está conectado para cá, esse aqui tem uma tabela de quem está conectado para cá, e esse também tem uma tabela. Então, quando o pacote cai aqui, ele já sabe, ó, esse aqui é o roteador 1, pá, joga para cá, vem para cá, esse é o roteador 3, ele vem para cá já automático. Então, a rede, ela, ao ligar, ela fica mandando pacotes, perguntando para todo mundo quem é quem, onde está cada um, e depois ela vai só atualizando de tempos em tempos. Então, na hora que liga, o switch, o roteador, pergunta para as portas quem que está aí. Só que ele faz isso de tempos em tempos, porque se você tirar esse computador daqui e levar para cá, o que vai acontecer? A rede vai saber, olha, peraí, esse computador não é dessa rede. Né? Ou se você fez uma configuração, uma alteração aqui, a rede vai precisar enviar para todo mundo de novo. Então, de tempos em tempos, a rede fica... Por isso que eu falei lá no começo, a rede ela nunca é parada, ela nunca é móvel. Ela está o tempo todo, o protocolo está toda hora perguntando, você está aí, você continua ativo, você continua, o servidor, você continua aí, servidor, você continua aí acessível? O servidor caiu, quebrou, estragou, alguém foi lá, tirou do ar, ele vai parar de responder. Aí o protocolo de rede que fica perguntando, servidor, você está aí? Servidor, você está aí? Daqui a pouco o servidor não está mais. E aí os pacotes do protocolo, ele tem um tempo. Se até tantos milissegundos ele responder, ok. Se ele não responder, é porque eu já vou avisar quem solicitou que ele caiu, que ele está fora do ar e tudo mais. Certo? Bom, pessoal, aqui tem um estudo de caso, nós vamos fazer na próxima aula, para a gente terminar o conteúdo agora. E aí eu vou mostrar para vocês um estudo de caso de redes, para a gente ver aqui, esse cenário, 3 capitais, uma filial, e 2 filiais e uma matriz. Como que isso funciona na prática? Então, na próxima aula eu vou mostrar para vocês. Tem um exercício aqui, pessoal, que é aqui, vou passar agora já. Uma rede é um conjunto de equipamentos que podem se comunicar e compartilhar recursos. Assim, quando há conexão entre 2 ou mais computadores, cria-se uma rede de computadores. A internet é um exemplo mais famoso, pode ser classificado como a WAN, pois conecta computadores próximos e muito distantes, inclusive diferentes localizações geográficas, sem limitação de distância. Essa afirmação é verdadeira ou falsa, vocês acham? Eu acho que é verdadeira. A internet pode funcionar como a WAN? Aí eu não sei, ela conecta a longa distância, mas também é perto. Sim, pessoal, a afirmação é verdadeira, sabe por quê? Porque você pode conectar 2 computadores em países diferentes através da internet. Como que você vai fazer isso? Simplesmente abrir a conexão? Não, aí você tem risco, né? Você precisa criar um recurso chamado VPN, Virtual Network Private, ou rede privada virtual. Como que isso funciona? Você coloca um aplicativo que fica com uma criptografia, e aí uma ponta conecta na outra. Quando um computador conectar no outro, ele cria um túnel e criptografa esse túnel. E toda a informação que passa dentro do túnel é protegida. Então, isso é muito usado hoje em dia por empresas, só que assim, pessoal, olha só, isso é um risco muito alto, mesmo sendo criptografado. Porque a segurança, ela não envolve apenas acessar o dado, né, pessoal? A segurança envolve, por exemplo, não acessar o dado. Então, por exemplo, um hacker, ele pode prejudicar ou ter vantagem de uma empresa, não só roubando os dados e vendo o que está passando lá, ele pode simplesmente derrubar. Então, se tem uma empresa que concorre com a outra, e as 2 empresas estão num processo ou querendo competir, se uma delas ficar fora do ar, a outra já não ganha. Então, pessoal, existe um tipo de ataque chamado DDoS, ou DOS, né? Um ataque chamado DOS. É Deny of Services, ou seja, tirar o outro do ar. Veja bem, um exemplo clássico. Você tem uma corrida de carro, por exemplo. Se você furar o pneu do carro adversário, você não ganha a corrida com o seu carro lá que não está com o pneu furado? Então, se você for Dig Vigarista, não. Mas você pode furar. Se você furar o pneu, aí até o adversário trocar o pneu, você já está lá na frente. Só o Dig Vigarista que só se ferra no final, né? Mas é assim. Pessoal, vamos falar agora de meios físicos de transmissão. O que é o meio físico, pessoal? É onde o sinal propaga, né? Então a gente vai ver o tipo de conexão,
o tipo de transmissão, né? É bem simples também isso aqui, pessoal, bem simples. É o cabo de rede. Qual que é o meio de transmissão? Cobre. Se é Wi-Fi, qual que é o tipo de transmissão? O ar que transmite. E isso aqui, pessoal, nós vamos ver, isso aqui é a base de toda a disciplina de redes do ano que vem. Então, rede, pessoal, com um cabinho só, olha só quanta tecnologia tem. A rede, ela é separada em 7 camadas. Então, para construir uma rede, toda empresa que fizer uma aplicação, ela vai fazer baseado nessas 7 camadas. Então, uma rede física, aqui o físico, pessoal, é o cabo. Então, por exemplo, no nível físico, a OSI separou a construção das redes em 7 camadas. A camada 1 aqui é a camada física. O que a camada física fala? Como que é o cabo, qual que é a espessura, qual que é aquela energia elétrica que tem que ter ali, tudo dentro dos padrões. Todo mundo segue o mesmo padrão, por isso que a rede, pessoal, todo mundo faz rede sem problema. A Dell, IBM, a Samsung, todo mundo comunica. Se qualquer lugar que você for no mundo com Wi-Fi, funciona, não funciona? Por causa dessa padronização. Todas as redes têm o mesmo padrão no mundo inteiro. Então, na camada 1, tá aqui, ó, a especificação técnica do cabo, como o cabo tem que ser, como que tem que ser a espessura, com todos os dados técnicos. Depois, a gente tem a camada 2, que é a camada de enlace de dados. Então, essa camada aqui, pessoal, a gente já começa a ter os quadros, né? Já começa a ter comunicação de rede aqui, ó. Só que aqui, na camada 1 e 2, numa rede que tem 2 camadas, só funciona na rede local, somente na LAN. Ah, mas aí, pessoal, olha só. Na camada 3, eu já tenho rede. Então, aqui eu já tenho a implementação do endereço lógico. Aqui, ó, eu tenho o endereço físico. Aqui eu tenho o endereçamento lógico. Quem que é o endereço lógico, pessoal? O IP, né? Então, aqui, ó, eu já tenho condição de mandar esse pacote procurar redes. Já consigo fazer roteamento, consigo chegar de uma rede para outra, né? Aqui é a camada 4, transporte. O que vai ser a camada de transporte, pessoal? Vai ser a camada que vai ser responsável por cuidar do pacote de início, da origem até o destino. Então, aqui no caso, nós vamos ter 2 grupos grandes de transporte, né? O TCP e o UDP. O que é o TCP e o UDP? Tem pacotes que tem que chegar rápido e não precisa confirmar. Tem pacotes que precisa chegar e precisa confirmar. Então, se tem que confirmar, ele é mais demorado, né, pessoal? Então, por exemplo, quando eu mando um e-mail, o que ele vai usar? Ele vai usar transporte com garantia de chegada. Por quê? Porque eu tenho que saber se o e-mail foi para você, né? Se o e-mail não foi, tem que mandar de novo. Então, eu vou usar TCP, que é o pacote de transporte com checagem. Agora, se o switch pergunta para o servidor lá, servidor, você está no ar? Servidor, você está no ar? Servidor, você está no ar? Aí o servidor não precisa checar, porque ele pergunta uma vez, e já pergunta de novo, e de novo, e de novo. Então esse vai ser o UDP, pacote UDP, que é o User Data Protocol, protocolo que não precisa de confirmação. Depois, na camada 5, pessoal, o que vai ser vão estar aqui definidos? As sessões, né? Lembra que eu falei para vocês assim que a rede ela funciona, ela tem uma porta lógica para banco de dados, acesso web, a segurança, para criptografia. Então, o que eu crio uma sessão? Na rede eu crio várias sessões. Então, o computador ele pode falar com várias aplicações ao mesmo tempo. Por isso que você tem um browser aberto, banco de dados aberto, tem um programa aberto, tudo funciona. Porque cada transmissão vai ter uma sessão. Então, por exemplo, você está baixando aí, está vendo essa aula, está baixando o vídeo que está sendo transmitido daqui. Então, eu tenho aberto na sua máquina uma sessão, uma conexão com a internet numa sessão de vídeo, uma sessão fatalmente na porta 80. Então, significa que as outras milhares de portas podem transmitir ao mesmo tempo. Então, quando não existia isso, pessoal, só existia uma comunicação. O computador fazendo uma tarefa não pode fazer outra. Agora não, o computador acessa 1000 coisas ao mesmo tempo através das sessões. Então, você cria uma sessão e assim o computador consegue transmitir vários tipos de dados ao mesmo tempo. Depois, na apresentação, pessoal, a gente vai ter o quê? Criptografia, caracteres, os mapas de caracteres, né? Aqui vai estar o sistema que implementa
alfabetos, né? As línguas português, chinês e tudo mais. E criptografia também e compactação, né? O zip, você reduzir o tamanho dos arquivos, vai estar aqui. E na aplicação, pessoal, aqui são os browsers, né? Aqui já é a aplicação, símbolo dessa camada é o browser, né? Você está vendo aí pelo Google Chrome, pelo Firefox. Então, como que eu construo o browser? Como é que eu faço o meu browser? Eu tenho que entrar na documentação da OSI e ver lá, ó, na camada de aplicação. Para construir qualquer aplicação, o que tem que ser? Tem que ter a regra A, B, C, D. Por isso, pessoal, que o Chrome funciona. Você conecta uma máquina que está usando o Firefox, outra que está usando o browser da Microsoft, outro usa um browser que ninguém nunca ouviu falar, porque eles seguem o mesmo padrão. Então, são 7 camadas. Fiquem tranquilos, nós vamos ver as 7 camadas do ano que vem em detalhes. E ainda falando sobre o meio físico, pessoal, meio físico é quem é que leva o pacote. Por isso que tá aqui, ó, esse rapaz sorridente aqui entregando o pacote. Ele seria o meio físico, né? O meio físico que seria aqui, seria o carro, né? O carro leva o pacote. E onde seria a transmissão? Seria através das estradas, né? Então, o cabo de rede é como se fosse uma estrada aqui, ó. E aí, por exemplo, você tem o caminhão que leva, o que o caminhão leva? Leva carga, leva os dados, né? E essas estradas, elas existem tanto fisicamente como no sinal de rádio, né? No que é no Wi-Fi. Então, o Wi-Fi, lembrando que eu falei, é nada mais nada menos que um sinal de rádio. É um sinal de rádio acima, é mais elaborado do que o FM. O AM carrega um pouquinho de dados, o FM carrega bastante dados e já as redes acima, que são as redes sem fio, carrega bastante dados, né? Bom, e esses dados são construídos em forma de pacotes e eles viajam através dessas estradas que são os cabos aqui, como a gente pode ver, ó, tem um conector conectado numa porta aqui. Bom, os cabos, eles são as estradas, né? E o wireless, Wi-Fi, essa estrada vai ser o ar, né, pessoal? Então, se não tiver o ar, não tem sinal de Wi-Fi. Lembrando, pessoal, que por isso que o Wi-Fi ele se comporta diferente no calor, no frio, né? Nesse tempo agora, o ar, pessoal, fica mais denso. Então, a tendência do Wi-Fi é ficar melhor, né? Ai, professor, mas eu tenho lá uma internet lá de 80 MB, ela vai para 80, ela vai para 100, vai para 200, vai para 1 milhão. Não, pessoal, essa percepção, ela é bem suave, né? Não é algo que a gente vai conseguir ver claramente. Obviamente, como foi falado no começo da aula, se alguém está com o celular em casa, está baixando um vídeo gigante, e outra pessoa for acessar alguma coisa, como está num tempo frio, ela vai ter uma sensação menos pior de que a banda está toda tomada. Então, lembrando sempre que essa faz diferença, pessoal. Mas então, por que tem a ver isso? Por que eu falo isso se faz pouca diferença? É porque em aplicações críticas, em empresas, em indústria, isso faz diferença gritante. Porque quando você tem uma máquina que controla um robô de $1 milhão, um robô que faz uma atividade mega precisa, se muda a rede, aí muda o resultado lá. Então, em alguns casos, essa diferença aí por exemplo, sistemas do meio de petróleo e gás. Então, você tem lá na petroleira, lá aqueles equipamentos de altíssima complexidade, de última geração, eles têm que ser programados. Muda totalmente se tiver de noite, se tiver de dia, se estiver chovendo, dependendo da altitude, né? Então, a rede local que a gente usa, o padrão de escritório, ela é muito tranquila, né? Não sofre com essas coisas. Bom, os limites de transmissão que a gente tem. Largura de banda, né, pessoal? É o quanto esse meio físico consegue empurrar de dados. Então, tem alguns meios que conseguem levar mais, outros levar menos, né? Conforme a gente vai ver ali. E a gente tem os meios que são conhecidos como não guiados e o guiado.
Então, os guiados são os que são cabo metálico, né? Mais o cabo coaxial. E os não guiados são aqueles que são usados pela rede sem fio, né? Então, o principal meio de transmissão guiado, pessoal, é o par trançado, né? Então, o par trançado, ele é feito de cobre, né? Então, são vários pares dentro do cabo, que é revestido por uma conexão, por uma camada externa, né? Igual a gente está vendo aqui no cabo azul. E aí, cada par vai ter a sua função, né? Aqui no caso do cabo coaxial, como que é o cabo coaxial? Ele é um cabo de cobre transmitindo aqui, aí ele tem uma proteção e por fora, pessoal, ele tem essa malha entre o recheio central e a capa, ele tem essa malha aqui, essa malha blinda esse cabo interno de interferência. Então toda interferência que bate aqui, ó, retorna, não entra aqui e não atrapalha a transmissão dele. E por último, pessoal, a fibra ótica, né? Então a fibra ótica, hoje a gente tem 2 grandes grupos de fibra ótica, e as fibras hoje são muito evoluídas, são muito mais tranquilas que algum tempo atrás, né? Então, tanto é que a fibra ótica já chega no Vivo Fibra, né? Então chega fibra dentro da sua casa já, olha que legal. No passado, somente empresas gigantes tinham acesso a isso daí. Ops, abriu um negócio estranho aqui, não sei o que é isso. Tem um videozinho para passar aqui para vocês. Deixa eu ver. Não tá esquecido. Vou ter que compartilhar de novo, porque eu não coloquei o áudio aqui, pessoal. Um vídeo, vou assistir só o começo. Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo aqui, só porque eu não compartilhei o áudio, tá bom? Vamos lá. Esqueci de passar esse vídeo hoje. A gente vai ver só o comecinho, tá bom? Deixa eu ver o vídeo como que é feita a fibra ótica. Vamos ver. Acho que é fibra ótica. How Stuff Works é legal saber. As linhas de fibra óptica são fios de vidro opticamente puro, tão finos quanto o fio de um cabelo, dispostos em feixes chamados cabos ópticos, que transmitem informação digital, luz, ao longo de grandes distâncias. Essas linhas também são usadas na geração de imagens médicas e em inspeções de engenharia mecânica. Uma fibra óptica é construída de núcleo, interface e capa protetora. O núcleo é um minúsculo centro de vidro da fibra, no qual a luz viaja. A interface é um material óptico externo, que circunda o núcleo e reflete a luz de volta para ele. E a capa protetora é um revestimento plástico que protege a fibra de danos e umidade. Fibra ótica é uma fibra que parece com essa fibra usada para a vara de pescar, mas ela é feita de sílica. Pessoal, depois vocês assistem o vídeo. É muito simples isso. A fibra ótica, ela é feita de fibra de vidro. Então, por que a fibra ótica consegue transmitir a quilômetros? Pelo seguinte, pessoal, e olha só, o interessante da fibra ótica, ela não foi criada por americanos, foi um indiano que criou ela. O nome dele é muito difícil, eu não vou lembrar agora, tinha que ter anotado o nome dele para falar. Mas é assim, pessoal, como que ele descobriu a fibra ótica? Ele criou um cabo de fibra de vidro, né? Então, quando você emite luz na fibra ótica, o que acontece? A luz ela bate, reflete, e ela normalmente tem perda, né? Ela não reflete igual, vai perdendo a força. A fibra ótica, quando você manda um feixe de luz, ele reflete, ele vai rebatendo assim, ó, na parede da fibra ótica, até o final, e a perda é 0. Então, se eu conseguir carregar esse sinal de iluminação, que pode ser luz ou laser, se eu conseguir embutir nesse sinal ótico, se eu conseguir carregar ele com dados, eu tenho a transmissão de altíssima velocidade de longa distância. Por isso que a fibra ótica consegue chegar a quilômetros, né? Pode dar a volta ao mundo, né? Pessoal, aqui, ó, esse material tem bastante descrição aqui, bem detalhada, tá bom? Esse material aqui, ele é parecido com o material já que vocês vão ver no curso do ano que vem de redes. Então tá aqui mais para você quiser ler depois, né? Ó, como que funciona a fibra ótica. Então vai falar isso aqui que eu tô explicando para vocês. Ela é um cabo, né? Feito de fibra ótica. Fibra ótica é fibra de vidro.
O vidro vem da onde, pessoal? O vidro vem da areia. Mas qual é a areia? Não é qualquer areia que faz vidro. É somente a areia chamada sílica. Então, a areia base sílica. Então, esse é o material, né? Então, ele reflete a luz, como eu disse para vocês, 100% e volta 100%, reflete 100% de novo, né? Tá aqui o modelo da fibra ótica, ó. A fibra ótica, ela pode ser um cabo só, pessoal, ou ela pode ser um cabo com várias fibras dentro. Então, ela é tão fininha, então você pode passar um cabo com 10 pares de fibra, com 2 pares de fibra, com 3 pares de fibra, conforme você achar melhor. Bom, e como que eles são feitos? Pessoal, são feitos num equipamento, né, numa máquina, né, muito complexa, e ele consegue rodar aí bobinas de até 2 km de fibra ótica, né, usado pelas operadoras aí e tal, grandes empresas, né? Qual que é a vantagem da fibra ótica, pessoal? Você pode passar ela com o que você quiser, só não pode passar com coisa de alta temperatura, senão ela derrete. É de plástico a camada, né? Mas, por exemplo, o cabo de rede, se você passar ele perto de um cabo de energia elétrica, numa máquina, na indústria, por exemplo, ele tem interferência. Então, porque em volta do cabo elétrico, pessoal, gira um campo eletromagnético e interfere nas redes. Então, se você tem empresas que têm máquinas pesadas, grandes, tem que usar fibra ótica. Hoje em dia é bem tranquilo, né? Desvantagens da fibra ótica. Pessoal, a desvantagem é o seguinte, é muito pouca desvantagem. É só a manutenção, né? Difícil você ficar arrumando toda hora. Só que é o seguinte, onde você passa a fibra ótica, você coloca de um jeito e não é para ficar mexendo. Fica ali permanente, né? Não fica... Então você nunca vai ter um cabo de rede, um cabo para você conectar no seu notebook, fibra ótica para notebook. Nunca vai ter. O que vai acontecer? Você vai, no final, próximo do seu computador, você vai fazer uma adaptação para passar para o cabo de rede, porque o cabo de rede ele é ótimo, ele é flexível, né? Ou Wi-Fi. Então, a fibra ótica vai estar onde? Nos grandes segmentos da rede, né? Então, interligando as principais pontas da rede e tal. Então, dificilmente a fibra ótica está para o usuário direto. Mas eu já vi esse caso em área de industrial, com muita campo eletromagnético. Então, chega, em vez de ter o computador com a plaquinha de rede lá com o cabo par trançado, chega um leitor de fibra ótica. Só que assim, tem que usar o computador paradinho ali. Ficar mexendo no computador, ela estraga, né? É sensível, né? Estraga. Quando a gente vai manusear, tem que ter bastante cuidado, né? Ela não é assim, pessoal, quebra igual um cristalzinho, entendeu? Mas é importante saber manusear, senão ela quebra, estraga e não presta mais, né? Bom, nós falamos um pouco dos meios de transmissão guiado, pessoal. Tem até um vídeo para vocês assistirem depois, ó, que é aquele da fibra ótica, tá aqui, tá bom? E as transmissões não guiadas, que são as redes de rádio. Então nós temos aí, pessoal, redes de rádio ligando grandes distâncias, né? Antigamente começou só com o celular, né? E agora a gente tem aparelho de rádio, dá para ligar um instituto aí, até em São Paulo, por Wi-Fi, se quiser, né? Então a área do rádio evoluiu bastante. Só que o rádio, pessoal, nós vamos falar de Wi-Fi, nós vamos falar de uma série de tecnologias que nós vamos terminar na próxima aula. Eu vou falar para vocês o Wi-Fi, qual que é as categorias, né? 802.11a, B, G, N, qual a diferença entre elas, né? Como que a gente faz a comunicação, quais são os canais, né? Então, eu vou explicar para vocês na próxima aula como que você baixa um aplicativo qualquer e você consegue, vou mostrar para vocês aqui rapidamente, a gente já vai encerrar, tá bom? Para você ver qual que é a configuração do Wi-Fi na sua casa, se tá tendo interferência do vizinho ou não, né? Como que você monitora tô falando que não tem nenhuma rede detectada aqui, né? Tá tirando o celular. Qual a rede que está no seu vizinho, se a rede está com os canais de transmissão, se está com o mesmo canal que o seu. Então, fatalmente, vai dar algum erro, né? Então, aqui, pessoal, vou mostrar para vocês aplicativos, para vocês fazerem teste de velocidade, para você ver a rede do seu vizinho. Você consegue ver se alguém está acessando a sua rede, você consegue ver a senha sua, se é difícil. Você consegue entrar em redes que estão mal configuradas, com senha fácil, ou até sem senha, né? Então, por exemplo, por esses aplicativos,
dá para a gente ver também, pessoal, os equipamentos que estão conectados na rede, né? Então tem equipamento que tem gente que compra o equipamento roteador e traz ele e já liga em casa, né? Aí vem com senha de fábrica, então vou mostrar para vocês a senha de fábrica, como que você testa, né? Como que você consegue invadir uma rede mal configurada que não está com a configuração correta, tá certo? Pessoal, então nós vamos falar bastante do Wi-Fi na próxima aula, micro-ondas, vamos falar de tudo isso aqui, ó, micro-ondas, infravermelho, ondas de luz e o satélite, né? O satelital, que também hoje em dia, aqui para nossa região não tem, viu, pessoal? Mas lá para Mato Grosso, Norte, Nordeste, tem banda larga de satélite. Você já consegue ter lá conexões de 50, 60, 70 megabits por segundo vindo do satélite. Então, regiões que não tem cabeamento para passar net, claro, essas coisas, vivo, já chegam via satélite, né? Já vi vários provedores de satélite. Então, você em casa fora da sua casa tem uma anteninha, está conectada com satélite lá no espaço. Olha que interessante. E acessa. Professor, o senhor conhece o Starlink? Já vi falar já. O que você acha do Starlink? Você acha que vai revolucionar o mundo aí nessa questão de internet? Então, já era para ter sido, né? Porque assim, algumas tecnologias... porque tipo, o Starlink, a ideia é você estar no meio do Atlântico e você ter internet. Sim. Sabe o que acontece? Algumas tecnologias, elas vêm e falam assim, ó, isso vai bombar, isso vai tomar lugar de tudo. Só que aí acaba o custo dela, não deixa ela se popularizar, entendeu? Por exemplo, ó, pessoal, nós vamos estudar bastante o Ethernet, né? O Ethernet é o protocolo da rede local, Ethernet. O Ethernet, quando ele era 10 megabits por segundo, aparecia direto, né? Agora o protocolo vai ser... Nossa, tinha um que veio para revolucionar. Quando era 10, ele veio com 50, 80. Era o ATM, rede ATM. A rede ATM vai bombar agora. Esse vai ser o novo protocolo. Acabou que era 50, né? Então era 10, ele era 50. Aí o Ethernet, os pesquisadores conseguiram fazer ele chegar a 100. Matou o concorrente. Aí apareceram outros concorrentes. Aí todo mundo ia gastar dinheiro e tal, o Ethernet mudou para 1000. Aí virou o Gigabit Ethernet. E agora, pessoal, nós temos além do Gigabit Ethernet, o 10 Gigabit Ethernet e o 100 Gigabit Ethernet, o 100 Giga Ethernet. Então, o Star entra nessa categoria, fala que vai revolucionar, mas tem um custo alto, acaba não vingando, já era para ter vingado, né? Mas é assim, pessoal, sempre assim. Tem várias tecnologias que ficam sempre ameaçando, mas uma hora vai, uma hora acontece. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida aí pra gente encerrar? Lembra que eu falei sobre a nota, né? Dê uma olhada lá na nota. Se tiver a nota errada lá, professor, mandei tudo. Vou encerrar a gravação aqui também. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela aula de hoje. Valeu, foi espetacular. A gente se vê semana que vem de novo.